O seu coração, amém? Quantos estão alegres, felizes do Senhor aqui nessa noite? Aleluia, o Senhor é bom, o Senhor é bom. A graça de Deus está estendida sobre a sua vida. Senhor, tem pensamentos de paz a seu respeito, tem pensamentos bons para você. E é muito importante que você sustente essa verdade a cada momento do seu dia. Lembra que você é o justo, e o justo viverá pela fé. Por isso você tem que cuidar da sua fé. Eu sempre digo isso, as pessoas, a fé é uma coisa que tem que ser protegida, alimentada, fortalecida, porque dela depende a nossa vida. Quando veio o Covid, as primeiras pessoas que faleceram eram as que tinham comorbidades. Não é? A saúde é justamente para você enfrentar dias de dificuldade, porque ela vem na vida de todos nós. E quando a sua fé está fortalecida, você passa muito mais rápido. Você precisa levar isso a sério, não é? É por isso que você é alimentado a cada domingo aqui, e esse é o desejo do nosso coração, amém? Nós estamos ainda nos alegrando, né, com tudo que aconteceu no final de semana passado. Talvez você estava de ressaca espiritual, de uma longa conferência. Talvez você não veio domingo passado, não sei, mas foi realmente um grande mover de Deus o que aconteceu ali. Mas não acabou o ano não, nós ainda estamos um ano de festa, quer dizer, para os irmãos. Agora a gente nós vamos começar o nosso jejum daqui 15 dias, é sempre um tempo muito poderoso na igreja. Lembra que jejum para nós não é barganha, não é troca, é um tempo de nós separarmos para buscar a Deus com mais intensidade, termos mais percepção do que o Espírito está fazendo, e o Senhor quer liberar coisas na nossa vida. Nós oramos e jejuamos porque já sabemos que Deus quer fazer coisas poderosas. Quando Elias soube que ia chover, ele orou para chover. Por que ele orou para chover? Para que chovesse? Não, porque ele já sabia que Deus ia fazer. Então, porque você sabe que Deus quer fazer coisas para liberar favor na sua vida, é que você vem orar e vem jejuar. Então, se prepare para isso. É sempre um tempo muito poderoso do nosso meio. Na sequência disso, irmãos, quero avisar você, de agora até no final de novembro, nós aqui em Goiânia já estamos agendados. Nós vamos fazer 100 encontros com Deus. Fala amém, glória a Deus. Muita gente vai ser salva. Nós vamos jejuar por ela, vai ser um tempo de salvação, porque em comemoração aos 25 anos da videira, nós estamos orando por 25 mil pessoas batizadas no final de novembro no mundo todo. Amém? E nós vamos participar disso. Eu creio que nós vamos ver milhares de pessoas sendo alcançadas. Então, depois dos encontros, a gente vai fazer os batismos. No último fim de semana, na verdade, aqui nós não vamos ter como batizar tudo uma vez, então vai ser na última semana de novembro. Então isso vai ser muito poderoso, e o mundo inteiro está envolvido nisso, e você também. Isso vai ser pedra na sua coroa. Aí no começo de dezembro, nós vamos ter a conferência de homens, 7 mil homens vão estar reunidos aqui. Só os homens digam bem grosso, aleluia. E as mulheres falam, graças a Deus. Vai ser um tempo poderoso. Nós vamos reunir os homens do Brasil todo aqui, vai ser muito bom. E quero dizer para os irmãos que em dezembro fica pronto o filme que nós estamos fazendo da videira. Está sendo produzido um filme para contar a história dos 35 anos, de uma empresa muito profissional. Estiveram aqui, acompanharam todo o evento, fizeram muitas gravações, inclusive vão ter atores que vão representar a gente há 25 anos atrás, quando a gente era bem novinho, tinha cabelo. E vão interagir, vai ficar muito inspirador, muito legal mesmo. Por falar nisso, quero dizer para vocês, não está aqui na minha mão, mas nós lançamos um livro dos 25 anos da videira, ficou lindo, ilustrado, que conta a história. Eu recomendo que você adquira o seu, ter lá na sua casa, colocar lá na mesa. Ele é bonito, enfeita, mas também é bom você sentar, contar a história para os seus filhos, né, do que vocês estão participando. Você pode adquirir ali na livraria. E dizer para os irmãos também, quero compartilhar essa bênção com você. Essa semana eu estive na Bienal do Livro em São Paulo, na quarta-feira, lancei o livro lá na Editora Vida.
Foi uma grande bênção, já está com o seu aí, né? Eu vou assinar depois do culto. Foi uma bênção muito grande, irmãos, uma multidão de gente foi lá, a editora leva uma quantidade para o lançamento do autor, até peguei no pé deles, porque acabou tudo. Ficou gente sem livro lá. Eu falei, vocês não acreditaram, né? Mas você vai ver o favor de Deus. E foi uma grande bênção, me senti muito honrado mesmo. Tá bom? No final, esse é o Devocional na Presença do Pai, edição 2025, com 365 novas mensagens. É o que eu ministro para você todo dia de manhã no meu Instagram, tá bom? No final, se você quiser, eu vou ficar ali fora. Eu posso dar um autógrafo se você quiser, tá bom? A gente vai estar lá junto. E eu estou orando por isso. É uma porta de Deus. Quero que você ore comigo, porque o Evangelho está entrando por muitos caminhos que nós não imaginamos. Hoje, 30% das pessoas que me seguem não são crentes. E eu louvo a Deus por isso, porque eu não estou falando de religião. Estou falando do perdão, do amor, da fé, da conexão com o Pai. Isso tem sido testemunhos incríveis, poderosos, né? Uma irmã deu um livro desse. Até falei para ela, não faz isso, irmã, por favor. Ela deu um livro para o patrão dela que não é crente. Falou, se Deus não mudar a sua vida em um mês, eu trabalho um mês de graça. Ela falou, não, já passou um mês, pastor. Aí eu fiquei até com medo de perguntar. Falei, e aí, o que aconteceu? Ele falou, ele me chamou e me deu um aumento. Falei, nossa, quem tá tocado, parece que nem o autor está crente assim, né? Mas eu quero te estimular. Vai ter muitos aniversários, Natal. Use esse livro para dar de presente. Acredite em mim. Eu descobri que ele tem sido uma ferramenta tremenda. Não só para edificar os irmãos, mas é uma ferramenta que leva o Evangelho de uma maneira poderosa dentro da casa das pessoas. Às vezes ela não vai vir no culto, ela não vai ler um livro de 300 páginas nunca, nem de 100, nem de 50. Mas uma página ele lê por dia. E vai tocar o coração das pessoas. Eu tenho recebido muitos testemunhos e a pessoa vai lembrar de você o ano inteiro. Também isso é uma coisa boa, né? Às vezes o outro presente, rapidinho ele esquece. E eu quero contar com os irmãos para esse apoio. Glória a Deus por isso. Amém. Eu quero compartilhar a palavra de Deus com você hoje. Uma palavra que o Senhor compartilhou ao meu coração. E eu confesso, Deus já tinha falado comigo e falado também com o pastor Luiz. Muitas coisas, é uma coisa espiritual realmente, o Senhor coloca tanto no meu coração, às vezes eu vou checar, está no dele também, porque é Deus que está falando. E o Senhor começou a colocar algo no nosso coração, porque toda conferência, e esse ano ela antecipou por causa da festa, Deus coloca uma palavra no nosso coração, uma palavra para a igreja. E é muito importante eu te dizer algo. Quando eu falo que Deus deu uma palavra para a igreja, Deus está falando a seu respeito. Porque você participa de um corpo espiritual. A igreja não é um clube, está me entendendo? A igreja não é o Lions Club. Não, a igreja é um corpo espiritual. Não é neutro participar da igreja. Aliás, é uma coisa séria. Muitas pessoas não entendem isso, elas acham que é só frequentar uma religião, alguma coisa assim. Então não, eu vou em qualquer lugar, perto da minha casa. Eu não estou dizendo que perto da sua casa não tem uma igreja cristocêntrica, cheia de vida, de unção, e que prega o evangelho da graça. Com certeza sempre tem outros 7.000 que não se dobraram diante de Baal, como diz a Bíblia, né? Graças a Deus por isso. Não julgo que nós somos a única igreja que prega isso, não. Mas é muito importante você entender que existe algo muito sério em fazer parte da vida da igreja, que pode afetar a sua vida e a sua família, positivo ou negativamente. É um corpo, se o corpo está doente, você vai sofrer. Mas se é um corpo cheio de vida e de saúde, ele vai atacar aquilo que está te atacando. Quem está me entendendo? Então, veja, a Bíblia fala que o Senhor, em Cristo, está toda a plenitude de Deus. Ele é antes de todas as coisas. Nele estão contidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Ele é antes de todas as coisas. Por ele todas as coisas foram criadas e são sustentadas nas suas mãos. Mas chega o ponto que a Bíblia diz, e para ser o cabeça sobre tudo isso, o deu a igreja, a qual é o seu corpo. A plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas.
nós não temos noção do poder da igreja. Nós não temos ideia do que é o corpo de Cristo que está inserido nele. É por isso que é tão importante você valorizar a vida da igreja. E ficar atento para que o diabo nunca te tire da vida da igreja. Irmãos que se afastam da igreja, eles não percebem, mas eles se esfriam de tal maneira, depois é tão difícil voltar. Se tornam pessoas naturais, fracas na fé. Qualquer coisa destrói a vida e o casamento deles. Não percebem, por quê? Porque se afastaram, se desconectaram. Se você é um dedo, você está conectado no corpo, a vida do corpo está passando em você. O sangue está correndo no dedo. Você sabe que é o sangue que leva os nutrientes, que controla a temperatura, que leva os leucócitos brancos para atacar os seus problemas, que produz energia. Então, um crente que não está conectado, ele não tem proteção, ele não está sendo alimentado, ele não está quente, ele não tem poder, ele não tem energia espiritual. Não é verdade? Por quê? Porque se eu corto o meu dedo e jogo no chão, ele continua sendo meu dedo. Mas facilmente um cachorro come. Mas no corpo não. Se um cão ataca, o corpo inteiro defende. Você está no corpo. Você está conectado, você está abençoado. Amém, irmãos? Quantos dizem glória a Deus por isso? Você consegue compreender a importância? Não é qualquer coisa. Não caia nessa mentira. Não, eu vou ficar lá em casa mesmo. É a igreja. Hoje a gente vive essa coisa dos desigrejados. Essa é a grande estratégia do diabo. Então, quando eu digo para você que Deus tem uma palavra para nós como igreja, Ele tem uma palavra para a sua vida, para a sua família, para a sua casa. E para nós, é claro, como igreja, o todo. E Deus falou algo no meu coração, e no coração do pastor Aloysio, que Ele ia começar algo novo na nossa vida. Algo novo. A partir desse evento que eu creio que foi profético. Eu creio que é a palavra que Deus tem para nós no ano de 2025, mas que Ele já antecipou para te abençoar. E nós ficamos com essa coisa no coração, mas perguntando para Deus, Senhor, o que é esse novo que o Senhor tem? Nós não tivemos nada. E quando eu tinha preparado outra palavra para a conferência, mas um dia antes, Deus falou poderosamente ao meu coração, perguntei para o pastor Aloysio, você vai pregar sobre isso? Ele falou, não, eu estou com isso no meu coração, mas eu não tenho nada para falar. Eu falei, pastor, Deus me deu uma palavra profética para a igreja. Então eu vou falar. Ele falou, pode pregar. Compartilhei um pouco, mas eu não pude ter um tempo que eu gostaria. E hoje eu quero contar para você. Eu creio que ela é sim uma noite profética. Hoje de manhã foi muito poderoso. O pastor Aloysio está viajando para Portugal. Estamos inaugurando um novo prédio que a Videira comprou lá em Lisboa. Tremendo. Nossa igreja lá está muito grande. Hoje uma das maiores videiras de Portugal, uma das maiores igrejas de Lisboa, em Portugal. Mover de Deus ali. E o pastor está lá inaugurando. Então veja, e foi um mover aqui de manhã, profético, poderoso. E eu creio que hoje é um dia profético. Creio que Deus tem uma palavra ao seu coração e eu quero que você receba. Que você veja isso de uma maneira poderosa. Porque quando Deus quer fazer algo, preste atenção, primeiro Ele vai liberar uma palavra. Diga comigo, tudo que Deus faz, Ele faz pelo Espírito e pela palavra. Lembra lá de Gênesis? Disse Deus, haja luz. E houve. O Espírito de Deus, a Bíblia fala que naquela altura, pairava sobre as águas. E no momento que o Espírito Santo pairava sobre as águas e Deus disse, as coisas vieram à existência. Então quando Deus quer fazer algo na nossa vida, Ele vai liberar uma palavra. E debaixo da unção do Espírito, algo vai acontecer na sua vida. Algo vai acontecer na sua casa. E eu creio que é o que está acontecendo aqui. Então, lá em Isaías, no capítulo 43, verso 18. Isaías 43, 18. A Bíblia diz, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto
e rios no ermo. Por um minuto, fecha os seus olhos, levante a sua mão, enche o seu coração de fé e fala assim comigo: o Senhor está fazendo coisa nova na minha vida, em nome de Jesus. Eu creio que essa palavra é para cada um de nós. Nós chegamos até aqui, 25 anos de história. Deus nos tirou da garagem da minha casa, com 50 irmãos, eu, o pastor Aloysio, era a videira no mundo. Nunca imaginávamos, nunca sonhamos que iríamos estar em 41 países, 1.300 igrejas, todos os lugares. Nunca imaginávamos que estaríamos aqui, nunca sonhamos com isso. Foi a graça e a misericórdia de Deus que nos levou até esse lugar, que nos trouxe até esse ponto. Foi tremendo, foram muitas lutas, muitos problemas, muitas circunstâncias, situações, muitos moveres de Deus, mas de alguma maneira milagrosa nós estamos aqui. Amém? No entanto, o que o Senhor tem falado ao nosso coração é que esses primeiros 25 anos foram tremendos, abençoadores, poderosos. Mas agora é tempo de esquecer o que passou. No bom sentido. Não esquecer no sentido de não ser saudosista, mas entender que Deus tem muito mais. Que Deus está começando algo novo no nosso meio. Não novidade. Deus não está fazendo novidade. Deus está fazendo algo novo. Entende a diferença? Novidade é curiosidade. Novidade é carne. São emoções naturais, interessantes, curiosas, mas que não tem poder de mudar a sua vida. Não é o braço de Deus, não vem de dentro para fora. Não procede do Espírito. Não tem poder para transformar a sua família. Quando Deus vai fazer algo novo, Ele vai fazer da parte dEle que vai te surpreender, que vai ter efeito na sua vida. E isso é o que eu creio que o Senhor está trazendo. Foi bom até aqui, mas Deus tem muito mais para nós. E isso significa que uma chave vai virar. Mas eu quero explicar algo para você. Eu fiquei orando sobre isso. Falei: Senhor, como que é? O que o Senhor vai fazer? Deus falou algo no meu coração. Ele disse: vocês não poderão experimentar o verso 19 sem antes passar pelo 18. É o 18 que nos introduz ao 19. É o que está antes, que vai nos colocar no novo que Deus quer fazer na sua vida e na sua casa. E o que está no verso 18? Volta para ele, por favor. O verso 18 diz: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Se você quer viver o novo que Deus quer fazer na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, você tem que esquecer as coisas antigas. Esquecer o que ficou para trás. Não considerar. A Bíblia está dizendo: esquece e não considera. Deixa para lá e não fica vivendo em função dela. Na Bíblia isso é muito importante. Filipenses capítulo 3, verso 12, o apóstolo Paulo diz: não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo sabia que havia sido conquistado para um prêmio. Deus tinha algo para ele. E isso está aqui para a nossa instrução. Deus te chamou. E Deus tem sim um prêmio para você, uma coroa. Para cada um de nós. Mas Ele toma uma decisão. Ele fala: eu esqueço o que ficou para trás, para poder prosseguir, para poder avançar. E eu não estou falando aqui só de pessoas. Eu vou te falar de 3 coisas que você tem que esquecer. Você precisa esquecer das coisas
ruins que fizeram contra você, as ruins que você mesmo fez, mas você também tem que esquecer das suas vitórias antigas. Porque tem muita gente que fala, está muito bom aqui, mas esse lugar não vai te permitir ir para o melhor, para onde Deus tem. Não terminou. Talvez tem gente que está ruim, eu creio, Deus vai virar uma chave na sua vida. Outros estão vivendo um tempo maravilhoso, mas o Senhor está falando, que bom, mas eu tenho mais. Não fique aí, eu não terminei. E outros estão vivendo nada, vão passar a viver. Vão passar a ter sonhos no seu coração. Que Deus quer fazer na sua vida. Veja, Paulo, e aqui é um ponto que muita gente tropeça, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, a Bíblia nos manda também deixar as coisas para trás. Ele diz, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. Veja, para que coisas novas da parte de Deus aconteçam, as antigas têm que passar. As antigas têm que ficar para trás. Isso aconteceu quando você nasceu de novo? Sim, mas esse versículo continua valendo mesmo depois. Assim como aconteceu no dia que você nasceu de novo, que as coisas velhas passaram, os níveis que Deus quer te levar para frente também precisam ser deixadas as coisas que já passaram, para que você avance. Pastor, por que isso é importante? Porque você tem que entender que o seu passado nunca definirá o seu futuro. Deus não consulta o seu passado para definir o seu futuro, nem o seu presente, porque em Deus sempre nós podemos começar outra vez. Podemos começar de novo. O seu fracasso, o seu erro de ontem, continua não definindo o seu futuro. Porque quem define o seu futuro é o novo de Deus na sua vida. Pastor, por que é novo? Porque não é reforma. Deus não vai reformar. Ele vai fazer novo. Novas perspectivas, novas visões, novos sonhos, nova posição de influência, de autoridade, novas conexões, novas habilidades do Espírito, coisas que o Senhor vai colocar no seu coração. No entanto, o velho tem que ser deixado para trás. Você sabe, quando Deus estava para introduzir o seu povo num novo lugar, a terra de Canaã, eles estavam no deserto. O deserto é um lugar de aridez, você não planta nada, você não colhe nada, é um lugar sem vida, seco, árido. E eles estavam sendo levados para um lugar totalmente novo, uma terra que agora manava leite e mel, onde tudo estava pronto, casas que eles não construíram, cheias de tudo que não foram eles que colocaram, poços que estavam abertos, cheios de vida. Eles iriam ser introduzidos num lugar glorioso. E é interessante que eles estavam saindo de um lugar horroroso para um lugar glorioso. Estavam saindo do deserto para Canaã. Canaã não é o céu, Canaã é a vida cristã espiritual vencedora. É um lugar onde você reina em vida. Você conhece a verdade. A Bíblia diz que os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Se você ainda não está reinando em vida em todas as áreas, você deve prosseguir. Não ficar acusado. Mas Deus quer fazer isso. É interessante isso. Eles jamais tinham imaginado. Mas é interessante que para que eles entrassem lá, Moisés tinha que morrer. Para que Josué fizesse isso. Josué é da mesma raiz de Jesus, Yeshua. Ele representa a graça, Moisés representa a lei. O velho nunca pode te colocar no novo. Moisés representa a velha maneira de se relacionar com Deus. Josué é a nova maneira, sem troca, sem barganha, sem merecimento. É dessa maneira que Deus ia colocá-los ali. Então Moisés teve que morrer. Deus chama Josué e fala o quê? Josué, meu servo Moisés é morto. Acabou. Agora é com você. Porque é Cristo que nos coloca lá. Eu estava meio pensando, eu quero te dar uma palavra, até não falei ela de manhã. Mas Deus, enquanto eu preparava essa palavra, Deus falou comigo. Tem muita gente que hoje está sofrendo. Você está sofrendo. Por quê? Porque tem áreas da sua vida que estão morrendo.
Talvez é o seu trabalho, o seu dinheiro, problemas de relacionamento, coisas que estão desmoronando. E Deus colocou no meu coração, eu estou permitindo. Sabe por quê? Porque eu quero fazer algo novo. Mas ele está agarrado no velho. E é necessário que morra certas coisas na sua vida. É necessário que encerre certas coisas. E Deus precisa permitir que isso cesse. Sabe, tem gente que fala para mim, pastor, meu casamento ruiu, acabou. Então, está totalmente abalado. Mas por quê? Porque era abalável. Às vezes Deus deixa cair, porque está sem fundamento. Às vezes Deus deixa cair para expor, mas não para destruir, mas porque Ele vai fazer algo novo. Ele não vai reformar. Você sabe, queridos, às vezes é só diante da queda de Pedro que nasce um líder. Às vezes Pedro tem que cair, porque acha que é alguma coisa. É no nosso fim que Deus começa. Então, se você está morrendo em alguma área, enche o seu coração de esperança nessa noite e acaba de entregar. Porque Deus está querendo fazer algo novo nessa área da sua vida. Eu sinto isso no meu coração. Eu sei que você está triste, você está achando que é uma tragédia. Não. Para esse prédio ser levantado, o que estava aqui foi totalmente removido. A gente ia fazer só uma pequena reforma, Fred. Mas a hora que a gente viu, não prestou para nada. Esse é o problema. Quando você tenta reformar, é pano novo em veste velha. A Bíblia fala que aumenta o buraco. É vinho novo no odre velho. É lei misturada com graça, derrama, perde. Então, às vezes, a gente tem que ser chacoalhado, balançado, coisas velhas têm que morrer. Eu me converti. Eu achava que eu era bom de vendas. Eu era tão bom que eu fiquei desempregado 3 anos. Eu tinha feito muitos bons cursos, eu tinha sido dono de agência de propaganda, que vende. Era mestre do marketing. Deus falou, você é tão bom, então vai ter que morrer. E eu tive que passar por um tempo de morte. E foi depois no mesmo lugar que Deus me abençoou. Só que agora, sabe como que eu vendia? Eu orava antes de entrar no cliente. Não sou capaz, meus argumentos não são suficientes. Me dá favor aos olhos dele. Essa era a minha estratégia de venda. E ganhei e fui muito abençoado. Mas eu tive que depender de Deus. A Bíblia fala que Moisés era um cara valente. Ele era muito bom. Formado nas faculdades do Egito. Teve que ficar 40 anos no deserto para desaprender. Para depois ser usado como libertador. Na dependência do Espírito. Tem muitas coisas que nós achamos que sabemos. Mas quem acha que sabe, nem ainda aprendeu como convém saber. Deus está esperando você acabar de entregar. Eu tenho essa palavra para você hoje. É de amor, de amor. Eu sei que já está ruim. Entrega. Acaba de entregar. Dá para Ele. Admite a sua incapacidade. Admite para Ele a sua incompetência. Fala para o Senhor, eu não consigo ser outra pessoa, não consigo me mudar, não consigo mudar o meu marido, não consigo mudar a minha mulher, não consigo ganhar dinheiro, não consigo liderar. Admite, entrega, porque Deus vai fazer algo novo. Vai nascer algo novo. Deus vai fazer nova todas as coisas. E as pessoas vão olhar e vão se assustar. O que aconteceu? Deus fez algo novo. Já parou para pensar por que Deus fez o dia à noite? E aliás, por sinal, o dia começa à meia-noite. Isso também você não pensou, né? Você já pensou por que Deus começa o dia de noite? O dia começa na hora que você vai dormir.
Porque Deus só age depois que você descansa. Mas toda noite amanhece. Algumas são longas, mas não tem noite escura que não passe. Vai passar o que você está sofrendo. E a hora que amanhecer, algo novo vai acontecer na sua vida. Porque Deus está fazendo algo novo aqui. Deus está fazendo coisa nova. Deus criou a noite e o dia para você lembrar que você sempre pode sim começar de novo. Quem imaginava que o homem que foi jogado na caverna, no poço, depois na prisão, foi perseguido, como José, totalmente acabado, esquecido, preso, viraria, no estalar de Deus, Deus mudaria a sorte dele. E faria dele um governante do Egito, poderoso. No estalar de dedo, Deus pode mudar a sua sorte, querido. Não limite o poder de Deus. Eu sinto no meu espírito, Deus está falando aqui, tem coisas aqui que estão presas há muito tempo, mas que Ele não vai demorar, Ele não quer demorar para mudar, Ele está só esperando você se humilhar. E no estalar de dedo, Ele vai mudar a sua sorte e vai fazer coisa nova. Não fica segurando o defunto. Meu Deus, eu nem sei o que eu estou falando. Mas eu sei que Deus sabe e você também. Deus está falando com pessoas aqui hoje. Deus está dizendo, entrega. Estou aqui esperando. Ele não vai arrancar da sua mão. Você está com medo, né? Está com medo de entregar, porque você está agarrado nele. Você está como aquele alpinista que caiu, ficou pendurado na corda, nas trevas. Ele não sabia que altura ele estava. E o frio chegou e ele gritava para Deus salvar ele. Você já ouviu, mas eu vou contar de novo. Só para lembrar. Ele gritava, Deus me salva! Porque ele falou, se eu soltar essa corda eu vou morrer. Ele estava nas trevas, ele não sabia. E ele disse que depois, e diz a história, né? Porque é só uma história. Depois da terceira vez, ele ouviu a voz. Deus falou com ele. Você quer que eu te salve? Quero. Então solta a corda. Mas ele não teve coragem. Morreu congelado. E quando amanheceu, ele estava a 1 metro do chão. Deus sabia a altura. Ele não. Você está achando que você vai morrer? Não, não vai. Solta a corda. Entrega o casamento. Entrega as finanças. Entrega a derrota. Entrega a vergonha. Entrega. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Deixa Deus fazer o impossível por você. Deixa as coisas velhas. Olha para cá. Você sabe, tem 4 coisas que derrubam pastores, derrubam homens: sexo, poder, fama, ganância. Essas coisas, dinheiro, derrubam os homens. Mas tem uma 4ª coisa que derruba todo mundo, que é a injustiça guardada no coração. A mágoa, o ressentimento. Essa é a grande praga da vida. A injustiça sofrida alimenta mágoa, ressentimento que seca os seus ossos. Ela é como um defunto preso em você. Sabe que essa era uma das maneiras dos romanos matarem certos prisioneiros? Eles amarravam uma pessoa, um corpo em putrefação no criminoso, de tal maneira que o criminoso não podia se soltar. E ele era morto por aquele corpo morto agarrado nele. Por isso que Paulo fala, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque era uma maneira de agarrar e matar. Graças a Deus por Cristo Jesus. Ele fala que libertou ele. O ódio e a mágoa é um defunto preso em você. Se você não perdoa, o defunto te mata. Mas quando você perdoa, você é livre do corpo dessa morte. Livre para experimentar o novo de Deus. Mas é impossível você experimentar o novo se você não deixar as coisas velhas para trás. E a primeira coisa velha que você tem que deixar é quem te ofendeu. Porque todas as vezes que você é ofendido, um demônio chamado vingança
ataca você. E você quer vingar. Às vezes você não tem coragem de fazer com as suas mãos, mas no fundo do seu coração é o que você deseja. Tomara que vai pagar tintim por tintim. Por que você acha que Jesus falou? Abençoa quem te amaldiçoa. Ora por quem te persegue. Por que Jesus falou isso? Porque Ele quer que você seja bonzinho? Não, Ele está dizendo abençoa quem te amaldiçoa e ora por quem te persegue, porque se você alimentar ódio, quem vai perder é você. Porque isso vai te matar. Isso vai te prender. Se você quer avançar, perdoa quem te ofendeu. Não consigo? Sim, porque você é orgulhoso. Você é tão incrível e maravilhoso que ninguém pode te ofender. Me perdoe. Todo amor e carinho. É difícil. É difícil de falar isso. Eu sou homem. Eu brigo com a minha mulher também. E às vezes rola a noite inteira na cama para ter coragem de pedir perdão para ela. Como ela é mais espiritual que eu, muitas vezes é ela que pede, Luiz. Aí eu falo, me perdoa também. Obrigado pela sua coragem. À medida que a gente avança, facilita. Eu não condeno ninguém que tenha dificuldade de perdoar, porque eu também não tenho. Desculpa, facilidade. Eu tenho dificuldade também, igual todo mundo. Pedir perdão é difícil. Perdoar às vezes é difícil. Você fala, mas o senhor não sabe o que ele fez comigo. Mas eu sei o que o seu pecado fez com Cristo. E Deus perdoou você. E se Deus te perdoou, você pode perdoar também. Perdoe seu marido, perdoe sua mulher, perdoe seu pastor, seu patrão. Perdoe. Não tenha inimigos de carne e sangue. Deixa ele ir. Não queira ter razão. Queira ser livre. Queira viver o que Deus tem de novo para você. Deixa as coisas velhas para trás. Esquece o prejuízo, querido. Me roubou. Ninguém te rouba. Deus te restitui muitas vezes mais. Não fique preso nisso. Largue isso para lá, isso não vai levar em nada. Outro dia meu pai estava bravo, chateado, alguém passou ele para trás, e ele queria rever isso. Falei, pai, esquece isso. Mandei dinheiro para ele, falei, larga disso. Isso é nada. O senhor não tem nada a ganhar com isso. Perde noite de sono por causa disso, não. A vida é passageira. Vai levar nada. Deixa os defuntos para lá, que Deus tenha misericórdia deles. E ressuscite eles uma hora dessa. Deus quer que você largue isso para trás. Quantos dizem amém? E você sabe, eu estou pregando, Deus está falando com você. Os nomes já vieram tudo aí na sua listinha. Seja honesto com Deus. Fala a verdade para Deus. Deus ama a oração honesta. Deus não ouve oração hipócrita. Hipócrita é o quê? É aquela da marido e mulher. Está tudo bem? Tudo bem. Está nada, beijo desse tamanho. Fala a verdade, estou chateado, estou magoado, não consigo, mas vamos orar. Fala para Deus, Senhor, é minha vontade de vingar, mas eu sei que está errado. Não consigo, me ajuda. Tira isso de mim. Deus vai tirar, se você for honesto. Bom, a segunda coisa que você tem que deixar para trás é a culpa que você carrega. Porque você também erra e não se perdoa. Você se martiriza. Eu fiz errado, eu gastei o que não devia, eu falei o que não devia, eu caí na tentação, eu acabei com tudo, eu sou um miserável. E às vezes não tem mais conserto. Mas eu quero te dizer, não tem pecado grande demais que Deus não possa perdoar. Não tem pecado sujo demais que Ele não possa lavar. Você está perdoado. Pastor, mas eu cometi um crime. Mas o seu crime foi pago por Cristo na cruz. E um crime não pode ser punido duas vezes, porque seria injustiça. E se Jesus já sofreu os nossos crimes, Deus não pode punir Ele de novo em você. E se Deus te perdoou, quem é você para não se perdoar? Aceite o perdão de Deus. Sabe qual foi a diferença de Judas e de Pedro?
a atitude que os dois tiveram diante da mesma traição. Os dois traíram Jesus. Um quis pagar pela força do seu braço e morreu enforcado, suicidou-se, sem saber que poucas horas depois Jesus pagaria o pecado dele lá na cruz. E o Pedro aceitou o perdão. Essa foi a diferença. Para de querer pagar o que você fez, porque está pago. Não diminua a obra de Deus. Fala, Senhor, me ajuda a crer no perdão. Mas você também tem que deixar as medalhas. Você tem que deixar o troféu. Legal. Já viu gente assim? A vida dele é contar que ele era bom de bola. Joguei não sei aonde. Ganhei tantos campeonatos. Tenho um monte de troféu lá em casa. Mas agora não joga nada. Mas foi alguém um dia. Deus quer que você esquece. Legal, glória a Deus. Imagina, eu vou ficar aqui. Eu fui o pastor dos Radicais Livres por 21 anos. Eu fui para o estádio. Que bem, glória a Deus, mas acabou. Agora eu tenho outro correndo essa corrida. Eu estou apoiando ele e eu estou correndo outra também. Que bom que você foi campeão. Mas agora guarda as medalhas, porque começou um novo campeonato para você. E Deus já te deu a vitória. Tem algo novo. Deus está fazendo. Não terminou a história. Mas tem gente que fica a vida inteira parado no passado. Era tão bom naquela época, lá na igreja, que nós éramos 4 pessoas. Viva o mover atual. E posso falar uma coisa, todo amor e carinho também que eu esqueci, que você tem que largar? Para de fazer terapia 20 anos. Porque eu fui uma tentativa de aborto da minha mãe. Era para nascer um menino, nasceu uma menina, ela me rejeitou e eu fiquei sabendo. E você está tentando curar isso tem 20 anos. Eu fui abusada pelo meu tio. Eu lamento. Me compadeço, mas essa mulher, esse rapaz, esse homem, que sofreu uma tentativa de aborto, que foi abusado, morreu. Só tem o mesmo nome que você. Essa pessoa não existe mais. Ela morreu em Cristo, você é uma nova criatura. Isso vai curar você definitivamente. Nova vida, nova pessoa. Esquece o passado. Isso não vai te ajudar em nada. Para de ser coitadinha. Coitadinho, você não é um coitado, você é filho, você é filha, tem o pão inteiro para você. Se você não resolver isso, você está preso. Você não consegue avançar. Por que as pessoas não avançam? Porque não solta o passado. Sempre que o diabo quer te prender, ele vai lembrar seu passado. Antigo ou de agora a pouco. Essa é a acusação. Eu vou te ensinar uma coisa simples. Toda vez que o diabo lembrar o seu passado, lembra o futuro dele. Breve, o lago de fogo. Porque você não tem passado. A 4ª cláusula da nova aliança é: dos teus pecados passados não me lembrarei mais. Deus não se lembra. Esquece. Levanta a cabeça. Vamos começar novo. Em Deus, não é na sua força. Você não vai chamar seu marido ou sua mulher, ou quem quer que seja, e falar: a partir de hoje começa uma coisa nova aqui. Não, isso não funciona. É novo, porque é Deus que vai fazer. Não é você. E Ele não vai fazer pela maneira velha. Está me ouvindo? Deus vai fazer algo novo na sua vida pela maneira nova. Qual que é a maneira nova? É a vida sem troca, sem barganha, sem merecimento. Favor imerecido. A velha maneira de viver com Deus é a lei. Bem me quer, mal me quer. Pequei, errei, não mereço, não recebo. Fiz o bem, mereço. Não, para com isso, esquece isso definitivamente. Sabe o que Deus falou para Josué? Ó, Josué, lá em Josué 1, Moisés morreu, você vai assumir. Aí ele fala uma coisa séria. Ele fala: não cesses de meditar
no livro da lei, de dia e de noite. Daí ele fala, não cesses de falar desse livro, meditar, falar e fazer, segundo tudo quanto nele está escrito, então você vai ser bem sucedido na sua vida. Não vá para a direita nem para a esquerda. Não distraia. Hoje, no Novo Testamento, qual é a lei? O Evangelho da Graça. Deus está dizendo a mesma coisa para nós. Vocês vão entrar em Canaã. Eu estou fazendo algo novo, um lugar glorioso que eu estou levando vocês. Então preste atenção. Medita no Evangelho de dia e de noite. De dia e de noite. Irmãos, o diabo te acusa a cada 15 dias. Ele te acusa quando ele está com raiva? Não. A Bíblia fala que ele te acusa quando? De dia e de noite. De dia e de noite. Eu vou ser honesto com você. Uma das razões que eu escrevi esse livro, devocional, foi para mim mesmo. Por quê? Porque eu preciso meditar de dia e de noite. E como eu me disponho a pregar para você, eu tenho que preparar. Então eu medito de noite, para poder falar de manhã. E dessa maneira eu medito de dia e de noite. Se o diabo me acusa de dia e de noite, eu tenho que guardar minha fé de dia e de noite. Você está me entendendo? Ou sou só eu que de vez em quando acordo do nada sentindo angústia? Não tem motivo nenhum. Parece que eu já acordei devendo. E se a minha mulher chamar pelo meu nome, aí ela lascou. Aí está comprovado. Naor, precisamos conversar. Eu falo, meu Deus, fiz alguma coisa que não devia. Homem é um sujeito acusado. Né, Guilherme? Um dia eu chamei um irmão para conversar comigo, eu estava precisando de uma coisa para ele me ajudar, porque ele era bom no negócio. Liguei para ele, irmão, vem aqui, quero falar com você. Ele veio. Quando ele abriu a porta, ele já começou a chorar e confessou todo o pecado. Eu não falei nada, eu falei, o que é isso? O que está acontecendo? Eu estava querendo sua ajuda. Agora senta aí, vamos orar. Vamos conversar sobre isso que você acabou de me contar. É igual o menino com a carteirinha do primo tentando entrar no clube, né? Ele derruba a carteirinha. Tem culpa no cartório. Porque nós vivemos num mundo debaixo de culpa, de condenação. Que produz ansiedade, que é a matéria-prima para todas as doenças psicossomáticas. De pânico, medo, ansiedade, depressão. E todas as outras coisas. Corta a culpa. E você vai cortar a fonte de todas essas angústias do seu coração. Você vai sarar. Mas como que corta? Meditando de dia e de noite. Eu quero fazer um desafio com você. Faça o devocional 1 mês comigo. Vou fazer igual a irmã. Se não mudar a sua vida, eu trabalho 1 mês de graça para você. Mas se mudar, você aumenta meu salário. Obrigado. Oh, Deus. Eu quero te abençoar de verdade. Experimenta, prova. Experimenta, faz um teste. Faz um teste. Você fica 1 mês no celular, você não desgarra. Fica 1 mês na Bíblia comigo. Vamos ver o que vai acontecer. Você vai ver. É a Bíblia que diz, lá em Romanos, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da sua mente, para que possais experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Para de comer lixo um pouquinho e começa a comer do Evangelho. Você vai ver que a saúde vai subir. Você vai ganhar alegria, força para trabalhar. Tem dia que eu levanto, eu estou meio assim, eu já começo a falar, é a acusação, já começou cedo. Eu já levanto a mão e já começo declarando, eu sou nova criatura, para mim não há mais culpa, não há mais condenação, estou em Cristo, é Cristo que me justifica, Ele é a minha justiça, eu sou perdoado, aprovado, abençoado, tenho unção, eu sou o homem da aliança, meu dia é abençoado, tudo que eu colocar minhas mãos vai prosperar, esse é o dia que o Senhor fez, glória a Deus. E quando alguém me acusa na cara, eu entro para o banheiro, está perdoado e eu estou livre da condenação. Eu não jogo na cara. Eu faço como Davi com Eliabe, passa reto. Quando o irmão me acusa, eu passo reto.
Quando os capacetes de Golias vêm falar comigo, eu passo reto. Os capacetes de bronze, Saul. Bronze na Bíblia é julgamento. Saulzão estava lá com o capacete de bronze para acusar Davi. Vê que Davi, ele põe o capacete no Davi para lutar com Golias. O que o Davi fala? Não dou conta de que esse negócio não. Tira o capacete de bronze da minha cabeça, senão eu não posso derrubar o gigante. Quem não se livra da condenação, ele vai condenar e ele não vai fazer nada. Porque não adianta você estar com Cristo em doutrina e com o diabo em prática. Porque você prega a graça, mas condena o irmão. Se eu estou pregando a graça, é que eu estou crendo que não há condenação para mim. Mas se eu condeno, eu estou me condenando. Porque Romanos diz, bem-aventurado é aquele que não se condena no que aprova. Ou seja, quando eu condeno, eu estou me tornando igual àquilo que eu estava condenando. Eu acuso quem acusa os outros. Não. Outro dia alguém me mandou um post de um irmão que me condenou. Colocou um sapo na minha cabeça, assim. Alguém viu isso? Não, ainda bem. Fala a presença de Deus. Aí me mandaram, Anderlan, o post. Olha aqui, estão falando mal. Sabe, eu falo na presença do Espírito Santo. Sabe o que veio no meu coração? Imediatamente. Não foi raiva. Falei, Senhor, está perdoado. Está perdoado. Não me deve nada. Não leve em conta. Não sabe o que está falando. Deve estar amargurado na vida. Um dia alguém estava no aeroporto, pastora Luiz, e tinha uma pessoa lá que falou muito mal dele. E o outro irmão falou, ó quem está ali. E o pastor Luiz olhou aquele jeito dele. Ah, lembra? Do quê? Do irmão? Lembro. Lembra o que ele falou? Não. Não lembra? Você não lembra o tanto de coisa que ele falou de você? Não. Como não? E o pastor falou, só lembro de uma coisa, querido. Eu lembro de ter decidido esquecer. Eu não tenho inimigos de carne e sangue. Está tudo perdoado. Não vou guardar nada no meu coração. É necessário que você rejeite as condenações, porque te fazem mal. Então, o Senhor falou para Josué, medita no Evangelho, todo dia, de manhã e de tarde e de noite. Porque o diabo está lá te acusando, e está lá falando mal de Deus para você. Ele fala mal de você para Deus e de Deus para você. Mas Deus é bom. É por isso que eu confesso para os irmãos, eu não nego. Eu estou fazendo desse devocional uma empreitada contra a religião. Não fique decepcionado. Mas Deus não é evangélico. E não é católico nem é espírita. Ele é Deus. Que salva o pecador. E salva onde quiser. Vai ter muita surpresa no céu. Vai ter muito filho pródigo, que a hora que ele olhar na festa, falar, fulano está lá, não vou. Não entra em lugares de gente assim. Porque o céu, querido, não é o lugar das melhores pessoas da terra. O céu é o lugar dos filhos. Tem filho que dá trabalho. Tem filho que é ruim. É ou não é? Mas é filho. O que você vai fazer? Seu irmão. Seu irmão. Lá em casa, eu já falei isso para os irmãos. Moram os meus filhos. Tem gente melhor que eles no bairro. Mas não são meus filhos, não moram lá em casa. O céu não é o lugar de gente boa. É o lugar dos perdoados. Quem vai mudar a sua vida é Deus. Todo mundo que está no inferno merece estar lá. Pensou? Concorda? Sim ou não? Merece. Mas não tem ninguém no céu que mereça estar lá. Está lá porque Deus perdoou. E vou dizer mais. As pessoas que estão no inferno não estão porque pecaram. Estão porque não creram que o seu pecado está pago. Mas nós vamos contar para eles que tem perdão. Eu tenho birra da religião, porque a religião mostra um Deus irado, que quer te pegar e te mandar para o inferno. E não é esse que está na Bíblia. Eu preciso contar para as pessoas que há perdão para elas. Um dia,
como um dia as irmãs me trouxeram um travesti aqui, transexual, que eles encontraram lá no banheiro feminino. Ele veio aqui e falou: pastor, eu sou transexual, operado, não tem mais o meu órgão genital, eu sou um drogado, minha vida está horrorosa, e eu ouvi você pregando na rádio de que tem perdão, e eu fiquei pensando se tinha jeito para mim, eu vim aqui te perguntar: o senhor acha que tem jeito para mim? Eu falei: tem jeito para você, porque não tem pecado que Deus não possa perdoar, que o sangue não possa lavar. E nós oramos, ele chorou, aceitou Jesus comigo, e quando ele terminou a oração, ele falou: e agora? Como que eu falo com Deus? Eu sou homem ou mulher? Eu falei: eu nunca li isso, livro nenhum, essa resposta. Mas eu sempre procuro ouvir o Espírito, quando eu não sei o que responder, não é? Também. E Deus falou comigo naquela hora, e eu falei para ele. Falei: você não precisa... Os irmãos servos têm que deixar o negócio mais... Está lá no manual de servo, abrir a garrafa para o pastor. Eu falei para ele: você não precisa preocupar se você é homem ou mulher. Você é filho e agora você tem um pai. Fala com ele. É isso que importa. O resto é Deus que vai fazer. Deus está levantando uma igreja que não condena. Não condena nem os hipócritas. Deus odeia a hipocrisia. Sim ou não? Por quê? Porque ama até os hipócritas. Ele não quer que eles fiquem lá. Quando Jesus foi duro com os fariseus, era por amor. Queria dar um chacoalhão neles. Queria ver se eles acordassem. Saíssem daquela coisa horrorosa. Então, por favor, não esteja entre aqueles que condenam. Tem muitos irmãos nossos que nós discordamos, mas não condenamos. Oramos por eles. Os crentes adoram brigar. Eu oro por todos esses brigões. Aqui é tudo meu irmão. Fique em paz. Não fique tomando lados nesse sentido de brigar. Nós estamos aqui para orar, para abençoar, para pedir que Deus tenha misericórdia das pessoas. Esse é o espírito da graça. Mas é necessário, para que você viva o novo de Deus, você tem que meditar de dia e de noite, como ele diz para Josué. Depois ele fala: não cesse de falar. Por isso que eu falo, todo dia. Eu falo na minha casa, eu falo nas lives, eu falo da graça. Porque quando eu ouço, quando eu leio no livro, ou eu ouço a pregação, eu ganho fé. Mas quando eu falo, ela se torna parte de mim. E aí eu vou praticar. Eu vou ver Deus fazer. Por isso que ele disse para Josué, e é o que ele disse para nós hoje. Deus vai fazer algo novo, e o que ele vai fazer não depende de você. Não depende da capacidade humana. Não precisa se preocupar. É a vontade de Deus, é Ele que vai fazer na sua vida. É um caminho novo. Portanto, não fique preso no seu passado. Esqueça o que ficou para trás. Avança. Avança para aquilo que está diante de você. O Senhor está fazendo isso na sua vida. E ele fala: então, eis que eu faço coisa nova. Pastor, qual que é a coisa nova? Uma vez que eu resolvi o passado. Claro que, como eu disse para você, a coisa nova virá pelo novo e vivo caminho, que é o caminho da graça, não da lei, não da cobrança, não da barganha. Ele quer te levar ao seu novo particular. Mas você precisa perceber. O verso 19 de Isaías, ele diz: não percebeis que eu estou fazendo algo novo. E ele fala uma coisa interessante, ele fala: eu vou fazer duas coisas. Eu vou criar um caminho, aonde, gente? No deserto. Coloca lá, irmão, por favor, Isaías 43, 19. Eu vou criar um caminho no deserto. Quem estava no deserto? O mundo ou o povo de Deus? Os crentes. O crente que estava lá no deserto. Por que Deus vai fazer um caminho no deserto? Porque no deserto não tem caminho. Quando a gente está no deserto, em alguma área da nossa vida, a gente não sabe para onde ir. A gente não tem direção. Não conseguimos sair. Mas Deus constrói caminhos aonde não tem caminhos. No meio do seu deserto,
Deus vai criar um caminho. Deus vai te dar uma direção. E vai te levar lá para o novo, em Canaã. Seja na sua vida financeira, emocional, sentimental, seu casamento, seus sonhos, os seus projetos. Você precisa de encontrar. Jesus falou o quê? Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. O caminho que Ele está fazendo não é o caminho da lei, portanto. Não é o caminho do mérito, do merecimento, de uma vida perfeita. É o caminho que é Cristo, que é a sua graça, seu favor imerecido. É o seu Pai que te ama, que tem pensamentos bons a seu respeito. É acordar de manhã e lembrar, Deus está comigo. Eu não mereço, eu sei, eu erro, eu errei, mas Ele está comigo. E Ele está me dando um caminho que vai me tirar dessa situação. Ele vai trazer rios no ermo. Ele vai trazer vida aonde estava morto. Ele vai trazer vida aonde não tinha mais vida. Aonde estava desolado. Aonde não tinha mais alegria de viver. Vai fluir algo novo no seu coração. A esperança vai voltar. A vontade de viver vai voltar. Deus tem tanto mais, irmãos. É necessário deixar o Espírito mover na nossa vida. Eu creio nisso. O Senhor está revelando agora. Ele não revelou antes. Mas eu falei, Senhor, o Senhor vai nos conduzir para algo novo. E esse lugar que o Senhor está fazendo conosco como igreja, o que é exatamente? E Deus me levou para Isaías, capítulo um pouco para frente, 62. E Ele disse assim, coloca o verso 1, Isaías 62, verso 1 em diante. Isaías 62. Por amor de Sião, não me calarei, e por amor de Jerusalém, não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. As nações verão a sua justiça, e todos os reis a tua glória. E sereis chamados por um nome novo, porque nesse lugar novo Deus vai te chamar com um novo nome, que a boca do Senhor designará. Você não vai ser mais o derrotado, a idiota, a traída, a humilhada. Você não vai ser mais o revoltado, o miserável. Deus vai mudar seu nome. E a Bíblia fala que serás uma coroa de glória na mão do Senhor, e um diadema real na mão do teu Deus. Quando eu li esse versículo, pode deixar aí no 3. Põe o 4, deixa eu acabar de ler. Olha o que ele está dizendo. Olha que quando isso acontecer, nunca mais vão te chamar desamparada. Nem a sua terra denominará jamais desolada, mas você será chamado minha delícia. Alguém que Deus tem prazer. E a sua terra desposada, porque o Senhor se delicia em ti, e a terra se desposará. Vou fazer uma aliança. Ou seja, sabe o que ele está falando? Eu vou mudar seu nome, eu vou fazer algo novo, e quando eu fizer, você não vai ser mais aquela pessoa derrotada, humilhada, ultrajada. Você vai ser aquela pessoa em que eu tenho prazer. Meu filho, minha filha amada. E eu fiquei, volta para o 3. Eu falei, Senhor, por que o Senhor está me dando esse versículo? Isaías 62. Uma coroa de glória e um diadema real. Deus colocou algo no meu coração, e é o que eu quero orar por você hoje. Ele falou, o que eu vou fazer novo na vida da videira é uma unção de rei. Eu vou dar para vocês uma unção real. Por isso que é uma coroa de glória e um diadema nas mãos do Senhor. A unção de realeza. Eu falei, Deus, o que é a unção de realeza? Deus falou para mim 3 coisas: governo, influência e riqueza. Nós vamos entrar num novo lugar como igreja,
E você faz parte disso. De governo, de influência e de riqueza. Pastor, como assim? Governo não é sobre pessoas. Deus vai aumentar o seu nível de autoridade no mundo espiritual. Suas orações serão mais poderosas. Você verá respostas que você não via antes. Porque Deus está aumentando o nível da autoridade espiritual. Mas também, a Bíblia fala, você vê, as nações vão ver o que eu estou fazendo. Isso é influência. As pessoas vão ver a mão de Deus na sua vida. Seu patrão vai ver, sua família vai ver. As pessoas vão perceber que há algo acontecendo sobre você. A mão de Deus está te dando. Você vai ser usado para influenciar pessoas, ambientes. Mas a Bíblia diz que também a realeza tem a ver com a riqueza. Os irmãos sabem, nós não ficamos aqui pregando teologia de prosperidade. Nós pregamos o Evangelho. E o Evangelho nos tira da miséria, nos tira da pobreza e nos dá a riqueza. Por que a riqueza é importante, pastor? Para que a obra cresça, a obra avance. A Bíblia fala que Deus nos enriquece para toda generosidade, não para nos ensoberbecermos. Você já viu como as pessoas atacam a prosperidade? Impressionante. Todas as vezes que a igreja prospera, que Deus nos abençoa, sempre tem gente para falar mal. Nós somos ladrão, nós estamos roubando. Coitado desse avião, já está todo pedrejado. Pessoas se incomodam, como se Deus tivesse só um dinheiro, né? Se tem para cá, vai faltar para lá. As pessoas são maldosas. O pastor Aloysio vai andar de avião e o irmãozinho lá está andando de Uno. Mas nós já andamos de Uno também. Deus vai te dar cada dia. Glória a Deus pelo que você tem. Glória a Deus pelo seu ônibus. Mas você chegou num lugar, você vai prosperar. Aqui é um lugar próspero, sim. Tem riqueza aqui por causa do Senhor. E você vai prosperar aqui. Você deveria se alegrar, porque quando Deus derrama um óleo, ele escorre para todo mundo. Não concordo, então não é para você. Você nunca vai ter o que você critica. Você vai ter o que você se alegra. Você vai ter o que você honra. Se você quiser, você joga fora o que eu vou te falar. Mas se você quer ouvir um conselho do homem de Deus, ouça o que eu vou te dizer. Mude a sua postura. Alegre-se com a prosperidade das pessoas. E Deus vai te dar também. O invejoso nunca vai ter nada. O invejoso nunca vai ter nada. Porque o espírito dele é o do mundo. Deus não está roubando de ninguém, não. Ele dá para você também. Não tenha vergonha da bênção de Deus, tá? Quando eu saí do meu desemprego, Deus me deu esse lugar, eu comecei a prosperar, trabalhava de terno. E aí Deus me deu um carro com ar-condicionado. E o meu irmão trouxe um Motorola dos Estados Unidos para mim. Celular, era um tijolo. Desse tamanho, mas pouca gente tinha. E era importante para mim. Mas eu não nego. Eu parava no sinaleiro, eu ficava com vergonha dos irmãos que estavam no ônibus. O diabo me acusava. Deus falou, por que você está com vergonha? Se eles quiserem, eu vou tirar eles de lá também. Eu dei para você e posso dar para todo mundo. Não precisa ter vergonha da bênção. E nem inveja de ninguém. A melhor maneira de vencer a inveja é a admiração. É se alegrar, falar, Deus, me abençoa também. Então, cuidado com as maldades do diabo. O diabo quer roubar a sua fé, roubar a sua alegria. Pois eu te digo, eu digo com temor, digo em amor, mas digo porque o Espírito de Deus tem falado isso no nosso coração. A videira vai ter muitos milionários. Por quê? Porque essa obra ainda vai crescer muito. Nós não vamos ficar em 40 países, não, nós vamos passar dos 100 países. Nós vamos abrir muitas igrejas, nós vamos enviar missionários, nós vamos enviar pastores. Nós temos 2 creches de hoje, mas nós já estamos planejando para ter 10.
Nós vamos ter uma creche em cada prédio. Nós vamos cuidar de muita gente. Deus nos deu essa graça, nos deu esse encargo e vai nos dar o dinheiro e vai dar para você. Você precisa de ter paz no seu coração. Você ouviu a vida inteira que quem fica rico no Brasil é ladrão. Isso é conversa do inferno. Tem muita gente que prosperou trabalhando. Está tudo certo. Não se condene. Deus vai abençoar o trabalho da sua mão. Deus vai revelar para vocês riquezas escondidas, tesouros ocultos. É tempo de transferir riqueza. E Deus vai dar para você. Você que tem a mente, o coração para receber do Pai. Ele, sendo rico, por amor a nós se fez pobre, para que pela sua pobreza nos tornássemos ricos, diz a Bíblia. Aquele que tem deixado pai, mãe, filhos, filhas, por amor de mim, do Evangelho, vai receber no presente século 100 vezes mais. Todo mundo que ama a obra de Deus prospera. Mas eu preciso ser honesto com você. Ninguém prospera falando mal da mulher do rei. Não fale mal da igreja. Não critique a igreja. Você não vai ter sucesso assim. Ninguém gosta de alguém que fala mal da mulher dele. A igreja é a noiva do Cordeiro. Ela pode ter todos os seus defeitos, mas ela é a noiva. E ele está trabalhando nela. E ela vai ser apresentada a ele. Mas se você acredita que você faz parte desse corpo, você está entrando num novo tempo de uma unção de realeza na sua vida. E uma das coisas que vai acontecer com você, prepare-se, você vai prosperar muito. Essa unção, ela escorre. Você sabe que, vou encerrar, durante todo o tempo que eu fiquei desempregado, Deus estava trabalhando no meu coração. E quando eu entrei nessa empresa, trabalhei 4 anos e meio lá, foi o último trabalho antes de vir para a Videira, ser pastor. Eu prosperei muito, ganhei muito dinheiro lá. Comprei casa, carro, Deus me abençoou demais. E depois eu vim trabalhar aqui. Mas foi uma coisa, eu comecei a perceber. Todo mundo que se tornava, eu tive muitos discípulos. E Deus começou a mandar um monte de gente quebrada para andar comigo. Sabe o que eu comecei a perceber? Todos eles começaram a prosperar. Porque quando Deus nos dá uma coisa, Ele nos dá para compartilhar. Essa igreja é abençoada. E você faz parte dela. Você vai prosperar. E todo mundo que estiver perto de você vai prosperar também. Também. Você lembra quando Jesus deu aquela pescaria enorme para os discípulos? E eles não deram, era tanto peixe que a Bíblia fala o quê? Que eles tiveram que chamar outros barquinhos para vir ajudar. Todo mundo, quando Deus derrama, todo mundo que está perto é abençoado. Você foi chamado para ser uma bênção. Amém? Queria que você se colocasse de pé. Quero orar por você sobre essa unção de realeza. Amém? Quero abençoar você. Quero que você receba da parte de Deus. Quero que você tenha um coração correto. Por um minuto, feche os seus olhos. Você vai deixar para trás as coisas que precisam ser deixadas para trás. Eu quero que você perdoe pessoas, perdoe a si mesmo. Deixa para trás o que ficou, derrotas e vitórias. Fala para o Senhor, eu quero experimentar, eu quero viver o novo do Senhor na minha vida. Ó Deus, eu oro pelos meus irmãos agora. Eu comando que o espírito da vingança seja quebrado, seja cancelado, seja destruído. Eu oro por eles, repreendo todo ódio, toda mágoa, todo ressentimento, toda amargura, saia do coração deles agora em nome de Jesus. Que eles sejam livres para perdoar, para se humilhar, para pedir perdão. Que eles aceitem o perdão do Senhor na vida deles. Mas que fique para trás também as glórias passadas, porque o Senhor está liberando algo novo. E nesta noite eu libero a unção de realeza sobre a vida da igreja. Eu proclamo que eles crescerão
em autoridade, em governo, em influência, em riqueza, eles verão um novo nível de prosperidade, de ousadia e de autoridade na vida deles.